Fala galera estudantil do Tocantins, eu sou o professor de Biologia Israel de Freitas, do programa Tô de Casa no Enem, da Secretaria de Educação do Estado. É uma alegria estarmos juntos novamente aqui para a nossa segunda aula. Eu desejo que você possa estar aí aproveitando tudo que a gente tem oferecido para te ajudar nessa jornada preparatória para o Enem 2020, tá certo? Nós vamos para a nossa segunda aula, tá? E o primeiro tema que iremos trabalhar aqui é a agricultura familiar. Trago aqui um item, o item 97 do Enem de 2007. Te convido você agora a fazer a leitura comigo. A horticultura tem sido recomendada para a agricultura familiar, porém as perdas são grandes devido à escassez de processos compatíveis para conservar frutas e hortaliças. O processo, denominado desidratação osmótica, tem se mostrado uma alternativa importante nesse sentido, pois origina produtos com boas condições de armazenamento e qualidade semelhante à matéria-prima. Vamos ver o que realmente o item nos pede. Esse processo, para conservar os alimentos, remove a água através de quê? Ou por? Letra A, aumento do produto de ebulição do solvente. B, passagem do soluto através de uma membrana semipermeável. C, utilização de solutos voláteis que facilitam a evaporação do solvente. D, aumento da volatilidade do solvente pela adição de produto. E, pressão gerada pela diferença de concentração entre o produto e a solução. O que realmente o item está pedindo a nós aqui? Um grande problema na agricultura familiar e que esse problema tem levado um prejuízo muito grande em algumas plantações. Por exemplo, essa horticultura, que trata aí de jardins e de hortas, ela precisa de um processo chamado desidratação osmótica. Esse processo ele tem ajudado muito em quê? Na conservação de frutas e hortaliças, tá certo? A pergunta quer saber de nós o seguinte: esse processo que conserva os alimentos e que remove a água é através de quê? Letra A. A letra A aqui, ela é um distrator. O que é o distrator? Quando a alternativa está errada. Por que ela é um distrator? Porque essa eliminação da água, essa perda de água, não é por aumento do produto, aliás, o aumento do ponto de ebulição do solvente. Não pode ser. Por quê? Porque esse ponto de ebulição é quando a água ferve com facilidade. Para a água ferver, ela tem que chegar a temperatura alta e isso pode prejudicar a matéria-prima. Então já está descartada que não é a letra A. A letra B também é um distrator. Por quê? Porque ele está dizendo que é a passagem do soluto através de uma membrana semipermeável. Também é errada, porque não é o soluto que passa pela membrana semipermeável, mas sim o solvente, que é a água. A letra C também traz para nós o quê? Que é através de utilização de solutos voláteis que facilitam a evaporação do solvente. Também é um distrator, está errada. Por quê, professor? Porque essa utilização de solutos voláteis, que vai fazer a evaporação mais rápido, pode prejudicar a matéria-prima, entendeu? Pode prejudicar, então está descartado também, é distrator. A letra D está dizendo que é um aumento da volatilidade do solvente pela adição do produto. Também é um distrator, porque não pode haver mais adição de produto. E sim a perda de água. Nesse caso aí, a perda de água. Então, o nosso gabarito vai ser a letra E. Por quê? Nesse item é importantíssimo você ter uma base do que é osmose.
Entendeu? O que é osmose? E osmose é um processo que consegue remover a água pela diferença de concentração entre o produto e o meio, que é a solução. Sem água, o produto consegue se conservar por mais tempo. Um exemplo aqui para você ficar mais fera nesse item, vamos dar o exemplo aqui da uva passa. Lá na vinha, na plantação de uva, quando a uva não chega ao peso e o tamanho adequado para o mercado, aquelas que não alcançam essa característica, elas são levadas para esse processo de desidratação osmótica, que vai tornar ela em uvas passas e que vai gerar um resultado aí até 30% a mais do que a uva in natura, que é a uva normal, tá certo? Entendeu? Claro, vamos passar agora para o próximo item, tá certo? O nosso próximo item, ele traz aqui o seguinte: é uma questão, entendeu, de engenharia genética. Também do Enem de 2017, o item 99. Vamos ler juntos. Um geneticista observou que determinada plantação era sensível a um tipo de praga que atacava as flores da lavoura. Ao mesmo tempo, ele percebeu que uma erva daninha que crescia associada às plantas não era destruída. A partir de técnicas de manipulação genética em laboratório, o gene da resistência à praga foi inserido nas plantas cultivadas, resolvendo o problema. Vamos entender o que o item está nos pedindo. Existe uma plantação e o geneticista observou nessa plantação, na flor dessa planta, havia uma praga. Só que junto com essa planta estava crescendo uma erva daninha e essa erva daninha não estava sendo atingida por essa prática, por essa praga, aliás, pela praga. Então o que aconteceu? Pegaram o gene resistente à praga e inseriram na planta. O que aconteceu? Resolveu o problema. Então, vamos lá. O que o comando pede? Do ponto de vista da biotecnologia, como essa planta resultante da intervenção é classificada? Letra A, clone. B, híbrida. C, mutante. D, dominante. E, transgênica. Vamos por eliminação, tá certo? Vamos por eliminação. Olha só, para você entender claramente, é preciso você ter uma noção de engenharia genética, tá? Porque o processo aqui foi uma transformação em laboratório, tá bom? Então, olha só, por que não é A? A alternativa A está dizendo que é clone, não houve clonagem. Não houve, então já está descartado, ele é um distrator. A letra B está dizendo que essa planta ela pode ser chamada de híbrida. Não pode, porque híbrida é um cruzamento genético entre duas espécies vegetais ou animais distintos. Não houve também esse cruzamento. Então, a letra B é um distrator, a descartada. Letra C é mutante. Houve mutação, houve transformação? Não houve. Não houve, então a letra C também está descartada. Essa planta pode ser chamada de dominante? Dominante também não, porque dominante é o gene que determina uma característica, mesmo em doses simples nos genótipos, como é o caso dos heterozigotos. Então, não tem nada a ver com a letra D, também é distrator. E o nosso gabarito vai ser a letra E. Por quê? O recebimento de material genético por engenharia genética de um indivíduo de outra espécie torna o ser vivo um transgênico. Beleza? Compreenderam aí? Bacana. Vamos para mais um item nosso agora. Vamos para mais um item. E agora é sobre cadeia alimentar, um assunto aí que sempre aparece no Enem. Vamos ler o item 133 do Enem 2017. Dados compilados por Jeremy Jackson, do Instituto Scripps de Oceanografia dos Estados Unidos,
mostram que o declínio de 90% dos indivíduos de 11 espécies de tubarões do Atlântico Norte, causado pelo excesso de pesca, fez com que a população de uma arraia, normalmente devorada por eles, explodisse para 40 milhões de indivíduos. Doce vingança. Essa onda de arraias é capaz de devorar 840 mil toneladas de molusco por ano, o que provavelmente explica o colapso de antes lucrativa pesca de marisco na Baía de Chesapeake, Estados Unidos. Vamos entender o item. Para nós responder esse item, é importantíssimo nós fazermos uma leitura interpretativa, porque desapareceu, entendeu? 90% dos indivíduos de 11 espécies de tubarões no Oceano Atlântico. Por que desapareceu? Por causa da pesca predatória, certo? Esse tubarão, ele se alimentava de arraias. Então as arraias passaram a sobreviver em maior quantidade, então houve uma explosão aí de crescimento de arraias. Só que essas arraias, por anos, elas são capazes de devorar 840 mil toneladas de molusco. Então nós precisamos entender o seguinte: o que declinou e o que subiu? Foi tubarões, molusco ou arraias. Essa aqui é muito simples, porque se você entender que houve redução de moluscos e tubarões e o crescimento de arraias, de cara nós vamos saber a resposta, certo? Aí o comando pede: qual das figuras representa a variação do tamanho populacional de tubarões, arraias e moluscos no Atlântico Norte a partir do momento em que a pesca de tubarões foi iniciada no tempo zero? Então vamos ver aqui, ó. Letra A. A letra A, a gente vê aqui no gráfico, a gente vê que o molusco, ele caiu, mas aqui também a arraia caiu. E se a arraia declinou, essa alternativa A, ela é um distrator, já está fora de cogitação. A B, a gente olhando a B aqui, nós vamos entender o quê? A letra B mostra que os moluscos subiram, e se o molusco subiram, já está errada, é um distrator, porque os moluscos teve uma queda, tá certo? A letra C mostra que a queda dos moluscos, tá certo? E aqui uma subida das arraias e aqui uma queda dos tubarões. Então, de cara, a alternativa correta é a letra C, que é o nosso gabarito. Não vou nem passar para as outras para a gente ganhar tempo, certo? Então, olha só para você entender melhor. Formando a cadeia alimentar, temos molusco, arraia, tubarões. O declínio dos tubarões predador promove o crescimento em número das arraias. Esse crescimento ocorre a partir do maior consumo das presas molusco. Desse modo, haverá redução de molusco e de tubarões, como o aumento de arraias. Cadeia alimentar, presa, predador, predatismo, desequilíbrio ecológico. Gabarito, letra C. Vamos ver aqui se dá tempo para a gente fazer mais um item aqui de genética. O heredograma mostra a incidência de uma anomalia genética em um grupo familiar. Um indivíduo representado pelo número 10, preocupado em transmitir o alelo para a anomalia genética a seus filhos, calcula que a probabilidade de ele ser portador desse alelo é de: letra A, 0%, B, 25%, C, 50%, D, 67% e E, 75%. Vamos entender o seguinte, aqui é simples. Aonde aparece aqui esse redondo significa que é uma mulher sem anomalia, o redondo aqui. Aonde aparece um quadrado, é um homem sem anomalia. Mas se o quadrado aparecer pintado aqui, é um homem com anomalia. Da mesma forma, se aparecer redondo, é uma mulher com anomalia. Vamos olhar o cruzamento deste homem aqui, sem anomalia, com essa mulher sem anomalia. Vamos para a regrinha. Pais iguais, com filhos diferentes, os pais são heterozigotos e os filhos homozigoto recessivo. Então, o cruzamento desse pai com essa mãe geraram 4 filhos, certo? Diferentes, filhos diferentes. Por quê? Nascem um homem, tá? Um menino normal, sem anomalia, uma menina
com anomalia e 2 meninas sem anomalia, tá certo? Então, olha só, eu trouxe aqui. Então, se eu sei que os pais heterozigotos, aqui eu vou colocar azão, azim, e vou fazer aqui, esse indivíduo 11, ele herdou aqui, ó, um genótipo do pai, azim, um genótipo da mãe, azim, e o que acontece? Ele ficou com uma anomalia. Só que eu quero saber qual o risco, qual a porcentagem, a probabilidade, na verdade, dos filhos desse indivíduo 10 nascerem com esse alelo, com esse gene para essa anomalia. Então, eu fiz aqui o cruzamento, olha, coloquei pai aqui e mãe aqui. Então, o que eu fiz? Azão com azão, dá azão, azão. Azão com azim, deu azão, azim. Aqui, azão, azim com azão, deu azão, azim. E azim com azim, deu azim, azim, certo? Então, o que acontece? Só que ele quer saber a porcentagem dos filhos desse indivíduo 10 nascer com alguma anomalia. Então, nesse cruzamento aqui aparece o quê? Aparece 4 indivíduos. Eu vou eliminar esse aqui, por que eu elimino? Por que eu elimino esse? Porque não tem nenhuma chance, certo? Dele ser... Por quê? Certo? Por que eu trago? Por que eu elimino esse aqui? Porque o indivíduo 10, ele não tem anomalia, então sobrou 3 aqui, sobrou 3. E aonde aparece esse genótipo é azim e azim, aparece apenas em 2 situações. Então vamos ver. O que eu pego? Como eu eliminei esse aqui, restou 3 possibilidades. Então eu coloco 3 e aonde aparece o azim, azim em 2 alternativas, em duas possibilidades, então eu faço aqui 2 dividido para 3 vai dar 0,666667. Então, a alternativa, o gabarito é a letra D. 66,6%, quem mais se aproximou foi 67%. Essa questão do heredograma, ele requer muito estudo, tá? Muito estudo da nossa parte, e a gente precisa revisar bastante essa questão. Galera, muito obrigado, tá? Muito obrigado. É uma alegria poder estarmos juntos aqui, construindo história. Eu quero agradecer você e desejar para você ótimos estudos e que possamos alcançar todos os nossos objetivos. Muito obrigado.